Muito boa noite. O nosso ponto de encontro, o nosso momento de encontro está renovando-se hoje. Que bom que nós tenhamos vindo para nos renovarmos também. Maravilha que a gente tenha percebido esse momento de nutrição espiritual, de limpeza, que a oração conjunta proporciona a todos nós. Nós que estamos em plenas provas finais na Terra, provas que vão estabelecer quem fica e quem sai, o joio e o trigo, os bodes, as ovelhas, nas figuras deixadas por Jesus nos Evangelhos. Nós que vivemos essas situações críticas que definirão o nosso futuro nos próximos séculos, talvez milênios, precisamos nos abrir à fonte de todo o bem, de toda a luz, de toda a coragem, de toda a lucidez. E isso a gente faz através da oração, mas é claro que a oração que nos abre ao alto não é a oração dos lábios, a oração ritualística, a oração convencional, é a oração do coração. Nem precisa de muitas palavras, não precisa de roupas especiais, lugares sagrados, nada disso que a cultura religiosa estabelece. Nós só precisamos de mobilizar os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, que com um aparelho de rádio acessaremos as mais elevadas correntes e, em sintonia com esse bem, nos inundaremos de bem e nos transbordaremos de bem, inclusive porque a boa oração transcende as palavras e mesmo transcende os bons pensamentos e os bons sentimentos para alcançar também as boas ações. Essa é a razão de nós estarmos aqui e chamarmos esse nosso momento de oração-ação. Seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda, que nós nos abasteçamos e encorajemos uns aos outros nesse nosso momento. Muito boa noite, Luciana, Isabel, Rosângela, Andréia, Maria José, Marcos, Andréia Guedert. São todos muito bem-vindos para esse posto de abastecimento que, se há congestionamentos em postos de gasolina, em postos de vacinação, precisaria também ter um imenso congestionamento nesses postos de abastecimento espiritual. Esse nosso pequeno, modesto, mas outros grandes lives feitas com corações robustecidos na busca do bem, das quais nós participamos também, que a gente se renove com os mecanismos que forem possíveis. As lives, cantando, abraçando árvores, caminhando na beira da praia, todas as múltiplas formas de oração, porque oração é tudo que nos eleva. Tudo que eleva o nosso padrão vibracional é a oração. Então nós precisamos ter um arsenal de formas de elevação da nossa vibração, com mensagens que nos inspiram, filmes que nos elevam, fotos, imagens, músicas, tudo que fizer esse movimento de nos ajudar a buscar o reino dos céus, nos ajudará a viver melhor, porque Jesus prometeu que o nosso papel, ensinou que o nosso papel é buscarmos o reino dos céus, prometendo que tudo mais nos será acrescentado. Então busquemos
Hoje nós faremos uma oração lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28 desse livro maravilhoso, que a gente recomenda a todos. No item 75 e 76, Kardec nos sugere uma prece pelos espíritos endurecidos. A obra toda de André Luiz, de diversos amigos espirituais, nos falam de regiões astrais muito mais densas que o famoso umbral, mais tenebrosas, mais densas, mais mal cheirosas, mais agressivas devido aos espíritos que vivem lá, mas que recebem sempre uma excursão. E uma excursão motivada pelas presenças de luz, pelos olheiros, pelos servos de Deus que existem em todos os recantos do universo. Então, as localidades mais densas do plano espiritual, aquelas que abrigam espíritos mais endurecidos, têm também disfarçados agentes da luz que vigiam as almas à sua volta e localizam aquelas que se arrependem, aquelas que revêem as suas posições e que buscam de alguma forma a luz. Diante dessa informação, emitem uma comunicação, um pensamento para as hostes mais elevadas, e aí se promove uma excursão. Se organiza uma excursão composta por espíritos voltados à defesa, voltados à segurança, por espíritos habilitados ao socorro e também parentes, amizades, amores daqueles seres que alcançaram finalmente o arrependimento, pelos quais esses amigos, esses amores certamente oraram, trabalharam, emitiram luz por muito tempo, porque esse processo do arrependimento e do resgate às vezes leva décadas, séculos mesmo. Tão enrijecidos alguns de nós nos mostramos nessas ocasiões. É então que espíritos ainda com aparências terríveis, que são usadas por esses espíritos para atacar e defender nas regiões mais tenebrosas, caracterizadas pela violência, acabam se diminuindo, se reduzindo em cenas inesquecíveis. Chegados até o local onde residem esses espíritos endurecidos, às vezes como grandes reis, grandes líderes, eles recebem, às vezes, energias revigorantes, energias atenuadoras dos seus sentimentos desarmônicos de raivas, ódios, culpas. E nessa ambiência diferente, muito diferente daquela que ele vem vivendo há tanto tempo, ele começa a se transformar. Ele às vezes lhes são sugeridas lembranças de períodos de alegria, de períodos de confraternização, de solidariedade, de compaixão.
momentos felizes de amor com entes queridos, muitas vezes com aqueles mesmos entes queridos que se mobilizaram agora por eles. E essa lembrança, já que mente é tudo, já que a mente, ainda mais no mundo espiritual, comanda o próprio corpo perispiritual, a própria apresentação do espírito é determinada pela mente, ele vai se modificando daquelas formas grotescas, agressivas, às vezes animalizadas, que eles usam para atacar e se defender nas trevas. Eles vão se modificando. E no momento crucial, em que já estão mais dispostos a uma mudança, a uma transformação, pelo arrependimento, pelo perdão, pela vontade de mudar, de deixar de sofrer, surge na frente deles, fruto de um esforço coletivo e dessa maior aptidão, dessa maior sensibilidade do próprio espírito socorrido, surge uma mãe, uma esposa, um filho, um irmão, muito queridos, que marcaram grandemente a sua vida pela fraternidade, pela solidariedade, pelo amor. E naquele momento, diante de suas mães, os monstros viram bebês. Os monstros viram crianças que, ao verem o seu irmãozinho amado como criança, se reduzem, se reportam também àquele período da sua vida e se transformam em figuras muito mais atenuadas, muito mais pacíficas, muito mais humanas, no colo de suas mães, no abraço com seus irmãos, no reencontro com seus cônjuges amados, são resgatados e são levados para a luz. Nós que estamos nesse momento na Terra sob influência de espíritos tenebrosos, vingadores, alguns deles atraídos por nós, pelos nossos erros do passado, mas muitos deles que só estão vindo até nós como parte de um planejamento das sombras para influenciar e para levar, porque as sombras sabem o que está prestes a lhes acontecer, porque se nós sabemos da transição planetária, eles sabem muito mais e em parte tentam resistir, mas tem o plano B de que, se não for possível resistir, que eles levem o maior número de espíritos indecisos, que nem são da luz, nem são das sombras, mas que são influenciáveis. Ou seja, nós todos estamos sob assédio das sombras, porque eles buscam as nossas energias em primeiro lugar, porque eles buscam muitas vezes a vingança pelo mal que nós realizamos contra eles, mas também porque eles buscam nos influenciar para poderem conduzir, terem mais escravos, mais serviçais, mais soldados, mais poder aonde quer que eles, para onde quer que eles sejam remetidos. Nós, é claro que não queremos essa situação, nós, é claro que buscamos na cultura religiosa antiga formas de afastar as más influências, os demônios, os obsessores, mas agora, nesse momento, nós somos convidados a uma nova atitude, a refrescar a nossa casa, a higienizar as nossas famílias, a ressintonizar as nossas vidas, não com a expulsão, com o combate às trevas, mas pelo amor que cobre a multidão dos pecados.
pelo amor que ressintoniza as pessoas, por esse amor dessas cenas trazidas pelos espíritos de luz, que nas suas missões de resgate ressintonizam, ressaneiam a mente e o próprio corpo espiritual desses espíritos endurecidos pela lembrança do amor. Emitamos luz, vibremos as nossas melhores cores, a nossa melhor música, a nossa melhor energia, para acolher, como num grande abraço, nessa luz gerada, os nossos pretensos inimigos, os nossos influenciadores, os nossos perseguidores, nossos vingadores, para que eles, em contato com essa melhor energia, se lembrem que não estão destinados a sombras, não estão destinados à infelicidade, que para todos, inclusive nós que muito erramos também, para todos existe uma oportunidade de resgate, de reconciliação, de regeneração. Oremos então por eles e por nós, todos muito errados, todos vindo de passados de muitos equívocos e todos passíveis de se autodestinarem para a reconciliação com a consciência, com os mensageiros, com Deus. Oremos então, lá no item 76 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a seguinte prece sugerida por Allan Kardec. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e que vos desconhecem, notadamente por esses que estão à volta desse grupo que aqui se reúne na comunidade da oração-ação. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolongam seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais, de que esses espíritos gozais, seja um encorajamento para eles. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes porque é impossível ser feliz fazendo mal. Porque vós permanecer na desarmonia, no sofrimento, na dor, quando depende de vós delas sair. Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade, e ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. De serem felizes. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. A luz de Deus, sempre pronta a buscar a luz do arrependimento que nós conseguirmos emitir. Dizei conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me.
palavras que nós mesmos tanto precisamos dizer e dizemos, juntos todos: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, tanto quanto nós mesmos. Cheio de perturbação e de torturas morais que seriam para vós o inferno, se devessem durar eternamente. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. O mal que nós atravessamos passará, e assim que nós acordarmos, nós todos, dia virá em que essas torturas serão tais que a todo preço querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creiais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é de sofrer muito mais do que sofreis agora, e outra é de ser feliz como os bons espíritos que estão a vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em vossa obstinação, e um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, nessas almas ainda atrasadas, a fim de que as ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Vibre luz, eleve o seu padrão vibracional, porque isso lhe será tanto a defesa contra as armas dos espíritos que tentam nos prejudicar, quanto será também um exemplo, um serviço, um banho de luz, já que desse transbordamento eles também serão inundados. Emitamos o melhor sentimento, os melhores pensamentos, junto com essas boas palavras, mas que tudo seja coroado com boas ações. Hoje à noite, amanhã, depois de amanhã, em todos os nossos momentos, entreguemo-nos, dediquemo-nos à prática do bem. Que assim seja para vocês e para mim, mas acima de tudo para esses espíritos que nos rodeiam, que eles possam receber todo esse bem que nós tentamos, com toda boa vontade, emitir e transbordar hoje. Graças a Deus, graças à luz, que eles fiquem com as correntes generosas dos servidores, dos socorristas, dos médicos do espaço, para que as suas dores sejam atenuadas e que eles possam reencontrar o caminho dos seus amores, o caminho dos seus amigos, o caminho de menos sofrimento, de mais alegria, de cura e de aprendizado. Que assim seja com todos nós que erramos tanto, mas que ora buscamos a nossa renovação. Graças a Deus. Muito obrigado a todos,
Graças a Deus, muito obrigado por estarmos juntos. Amanhã não estaremos aqui por causa eu não estarei por causa do trabalho, mas estimulo todos vocês às 18 horas fazermos a oração para a luz, para o bem. E estimulo também vocês a compartilhar essa oração caso vocês entendam que ela possa fazer sentido para algum amigo, para algum conhecido, algum parente, para alguma pessoa ou mesmo para os estranhos. Que assim seja, graças a Deus, até sexta-feira.